Mas ele não, de forma nenhuma, honrou ao Senhor. E Deus pesou a ele com aquele decreto. A própria mão do Senhor chegou lá. Pesado foste na balança, não foi encontrado em ti, e vai ser tirado, e teu reino vai ser entregue para os Medo-Persa. Tem algo interessante aqui sobre a morte desse rei, que foi algo interessante. Preste bastante atenção. Esse rei chamado Belsazar, ele fez pouco caso das coisas de Deus. E ele também fez pouco caso de um cerco que estava lá fora. Lá fora tinha um cerco, tinha os Medo-Persas já tinham chegado, porque o decreto foi para ele na mesma noite. Foi na mesma noite que Deus deu o decreto para ele. No meio da festa ali, o decreto de Deus já ia ser cumprido. Enquanto ele estava na festa lá, adorando os deuses estranhos, os inimigos dele já vinham cercando toda a cidade. Ele já estava sitiado, mas ele ignorou. Por quê? Porque os espias deveriam ter falado com ele, ó, estão cercando nossa cidade. O que é que esse homem falou no coração dele? Ele disse, a nossa cidade é intransponível. A Babilônia, ninguém entra na Babilônia. Segundo a história, as muralhas da Babilônia poderia ficar um carro de porte médio em cima. Então, era uma cidade que não tinha como passar. E, segundo a história também, aquela cidade, eles tinham tantos recursos que poderia viver pelo menos 20 anos com os recursos que tinha na cidade de Babilônia. Então, eles tinham, se cercasse eles, não importa, eles tinham comida para muito tempo. E eles não podiam entrar. Esse era o pensamento desse rei chamado Belsazar. Ele estava despreocupado. Nossa cidade está bem, nossa cidade é provida de todo alimento, nós somos uma fortaleza intransponível. E ele estava com aquilo ali no coração, ele foi festejar, fazer a festa dele. Mas só que houve uma situação que ele não esperava. Esse homem chamado Belsazar, porque o decreto de Deus tem que se cumprir. O que Deus fala, aleluia, cumpre conforme a sua palavra. Quando Daniel chegou e deu o decreto que ele ia morrer naquela noite, para ele, ele estava tranquilo, porque lá estava tudo fechado, ninguém tinha como entrar, mas agora o negócio é diferente, porque foi Deus que disse, quando Deus diz, acontece. Daniel sai da presença daquele homem talvez continue festejando lá. Festejando porque a cidade dele está tranquila, tem todos os recursos, mas aconteceu algo tremendo. Um homem chamado Dário, ele teve uma inspiração. Esse homem chamado Dário, ele chega nas proximidades de Babilônia e com os recursos que ele dispunha na época, ele desvia o curso do rio Eufrate para a cidade. Por quê? Porque a cidade, ela tinha arqueoduto, passava águas por baixo da cidade, para regar a própria cidade. Então eles não precisavam sair para buscar água lá fora. O próprio rio passava, uma parte passava por dentro, talvez desviado pela arquitetura da Babilônia, por dentro. Então esse homem chamado Dário, ele teve esse grande projeto, essa grande ideia. Vamos tampar aqui, vamos fechar aqui, a água não vai passar mais. Então aqueles homens começaram a trabalhar, fecharam aquilo ali. Enquanto fecha aquela água ali, o lugar da água do rio Eufrate, ele manda com que os exércitos passem aqueles lugares, as comportas, vamos se dizer assim. Pelas comportas eles entram de uma forma silenciosa, eles entram sem muito esforço, semelhante a uma história do cavalo de Troia. A mesma, é bem parecido. Só que ele entra com a estratégia que ele tiver. Ele entra, passa pelas comportas de águas, eles passam e a cidade é invadida, matando todos, e o rei foi morto com uma facilidade muito grande. Esse homem chamado Dário chega no salão de festa e o rei está festejando com todos lá, e eles invadem, matam todos, inclusive o rei. Neste dia morre Belsazar. Por quê? Porque desfez daquilo que era de Deus, não teve reverência com as coisas do Senhor, ignorou o que Deus tinha feito com seu pai. E este rei Dário, amados, ele tem segundo estudiosos, esse rei Dário, ele tem um outro nome. Dário é quando se dá o nome da realeza, mas quando ele era imperador apenas, segundo historiadores, o nome dele era Ciro. Você vai saber um pouco sobre Ciro em capítulo de número 45 do livro de Isaías, que Deus chama Ciro de meu ungido, e Deus disse que daria na mão de Ciro. Daria quem? É este episódio aqui que está em Isaías capítulo de número 45, verso 1.
Aleluia. Esse homem chamado Ciro invade. Naquela mesma noite, cumpre a profecia de Daniel, que está no capítulo 2, versículo 39, da estátua, que aquele império, que era representado pelo dorso, pelo peito e pelo os braços, que era a prata, ia dominar a cabeça de ouro. A cabeça de ouro era a Babilônia, e as outras partes era a Medo-Persa. Então, a partir daquele momento, cumpre-se a profecia que Deus deu a Daniel sobre esta estátua e sobre a vida de Nabucodonosor e sobre a vida do seu descendente, que foi Beltesazar. Amém, queridos? Espero em Cristo vocês tenham compreendido essa breve palavra, paz de Deus.